Todo líder tem a obrigação de conhecer e de ter uma experiência no qual o seu liderado executa hoje. Isso é até interessante porque é muito comum, né, gente? A gente perceber pessoas que estão em posição de liderança que não necessariamente tiveram ali uma experiência operacionalmente na área em que lideram, né? Mas qual que é o peso que isso traz hoje? O líder ele tem que saber sim aquilo que o seu liderado executa. Ele precisa sentir exatamente na pele as dificuldades, as facilidades, o processo de rampagem, como que funciona hoje com uma pessoa que acabou de ser contratada, quais são os principais desafios. Ele precisa ter esse entendimento, né? Então, hoje tem um peso, sim, o gestor ter a habilidade e o conhecimento no qual seu liderado executa, faz uma grande diferença, né? Até por uma questão de credibilidade, de respeito, de admiração, de aconselhamento. Você, quando percebe que existe um líder em uma posição ali que ele está despreparado para entender aquilo que você vive, obviamente você vai desviar o seu nível de confiança, de dúvidas, insegurança, você vai direcionar para alguma outra pessoa, às vezes até algum colega pode te transmitir um pouco mais de segurança em algum direcionamento do que o seu próprio líder que talvez não tenha vivido. Então, líderes, talvez você não tenha tido uma trajetória em que trabalhou muito tempo operacionalmente naquela função, mas você precisa buscar um entendimento daquilo no detalhe que o seu liderado faz, para que você, com uma percepção, uma mentalidade mais estratégica, uma mentalidade mais coletiva, uma mentalidade um pouco mais evoluída do ponto de vista de liderança, você pode otimizar. Quando você conhece exatamente aquilo que o seu liderado faz, você sempre vai buscar os melhores caminhos, baseado naquilo que você viveu. Tem uma grande diferença quando o líder ele já trabalhou na função. Um exemplo que eu vou trazer prático para vocês. Eu já atuei em algumas empresas como diretor comercial, diretor executivo, mas eu fui um consultor de negócios, eu fui um vendedor. Sou um vendedor, né? Todo mundo vende, né? Mas eu trabalhei por muito tempo. Então, quando eu vinha passar determinado direcionamento, contratava as novas pessoas, formavam ali novos gerentes para assumir o time, eu sabia exatamente qual era a expectativa que um consultor tinha de um gestor. Eu sabia exatamente, quando eu era consultor, que tipo de líder eu gostaria de ter tido. Então, quando eu fui crescendo em determinadas posições, eu procurei ser o gestor que eu gostaria de ter tido, que muitas vezes eu não tive. Poxa vida, se eu tivesse um gestor com esse comportamento, talvez eu teria algumas facilidades no meu processo de rampagem e de crescimento. Isso facilitaria para mim, né? Talvez eu teria atingido grandes objetivos, grandes metas, talvez tendo tido uma alta performance num curto espaço de tempo. Por quê? Porque talvez se eu tivesse um líder que tivesse essa sensibilidade, né, que pudesse ter vivido aquilo que eu estava vivendo, isso seria um grande facilitador. Então, busque sim esse entendimento que vai fazer uma grande diferença, principalmente na credibilidade no exemplo que você passa para o seu time. Conhecer a fundo. Beleza? É isso aí, gente. Valeu.